revelação dos mistérios da redenção. Olha só que interessante, esses daí foram dois anjos, foram colocados na Arca da Aliança, são as imagens mais conhecidas por quem estuda a palavra de Deus, é a Arca da Aliança, que tem esses dois anjos na tampa, ok? Só que tem outro detalhe. Não ficou só na Arca da Aliança o uso de imagens. Nós temos um outro momento também muito importante, que foi um momento em que Moisés fugiu do Egito, com os hebreus, né, com aquele povo ali inicial, saiu em busca da terra prometida. Beleza. O trajeto não era tão longe não, é longe, mas não muito. Não era o suficiente para demorarem 40 anos não atravessando o deserto. Deus permitiu que eles ficassem lá rodando sem destino, porque eles eram muito rebeldes. Então Deus permitiu que eles ficassem andando em círculos, e todo esse tempo servisse para que eles pensassem melhor diante da graça que estavam recebendo, que era a libertação das mãos do Egito. E Deus fez muitos milagres durante esses 40 anos no deserto, muitos. Não começou só quando o mar se abriu, não, começou já no Egito ainda, com as 10 pragas, né, lançadas lá, vários prodígios aconteceram. Mas também aconteceram no deserto também. Várias oportunidades, o maná, que é aquele farelo, né, para o povo fazer bolo, fazer pão, se alimentarem, que a Bíblia diz que tinha gosto de mel, né, devia ser uma delícia aquele maná, e vários outros sinais. Pois bem, numa dessas situações de rebeldia do povo, reclamando que só tem essa mesma coisa para comer, só tem um maná para comer. Veja só, Deus mandava cair maná do céu. Caía 6 dias na semana. No 6º dia caiu o dobro, porque no 7º eles descansavam. Então não iam pegar o maná, não ia cair. No 6º dia caiu o dobro para eles guardarem já para o 7º dia, que é o sábado. E mesmo assim eles reclamavam. Muito, muito, muito mesmo. O que aconteceu? Deus tirava a proteção, para ver se eles sentiam falta dessa proteção. E numa dessas tiradas de proteção, o que aconteceu? Várias serpentes muito venenosas começaram a atacar. Nós sabemos que é comum, né? Ter serpente no deserto, isso é normal. Só que veio muita, foi muita mesmo atacando o povo, muita. E muitos estavam morrendo no veneno daquelas serpentes. Imagina aí, você está, vamos dizer assim, tranquilo, né? Está tranquilo lá com seu povo, sua família. E de repente todo mundo é atacado por serpentes, muitas serpentes venenosas. E você vê lá filho, pai, mãe, vizinho, amigo morrendo. Você mesmo sendo afetado. Então o povo entrou em desespero. Quando entraram em desespero, foram até Moisés. Moisés, conversa lá com o Senhor, porque só Moisés tinha essa intimidade, né, com Deus. Conversa lá com o Senhor para que ele afaste as serpentes de nós. E Moisés foi lá consultar o Senhor, e mais uma vez Deus dá mais uma ordem envolvendo uma imagem sacra. E veja que essa imagem sacra que nós vamos falar agora é bem inusitada, vamos colocar assim. Bem inusitada. E é uma imagem sacra. É considerada uma imagem sagrada, porque ali Deus fez maravilhas também. Então, se você está com a sua Bíblia, pegue aí no livro de Números. Livro de Números, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 4. Vai ser do 4 ao 9. Então, Números 21, versículos 4 ao 9. Olha só que nós vamos ter lá, viu? Partiram do Monte Or. O povo partiu do Monte Or, em direção ao Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho. Foi aquilo que eu contei para vocês. Vamos para o fato em si, que Deus mesmo ordena. O Senhor disse a Moisés, veja, não é Moisés teve a ideia, Moisés teve a inspiração, não. O Senhor disse a Moisés: faça para ti uma serpente de bronze, uma serpente ardente, e coloque-a num poste. Vai prestando atenção. Fazer uma serpente de quê? De bronze. E coloque num poste, ou seja, num lugar alto.
todo aquele que for mordido pelas serpentes que estavam atacando o povo e olhar para essa serpente de bronze, será salvo. Ah, aí é uma passagem muito controversa, né? Não, imagina a cena, vamos imaginar a cena. O mesmo Deus que falou ao mesmo Moisés, não faça imagem do que tem no céu. Aí mandou fazer anjos, ou seja, porque anjos é sagrado. Tem coisas que a gente imagina que tem no céu e não tem, que são os deuses pagãos. Olha aí. As pessoas imaginam que existe, mas não tem. Então esses não. A serpente é um animal que existe na terra. Então veja lá que Êxodo 20 falou, não faça de nenhum ser que vive na terra. E agora mandou fazer a serpente de bronze que vive sobre a terra. Por quê? Porque ela vai ser usada para algo sagrado, algo ligado ao Deus verdadeiro. E não aos deuses pagãos. Essa é a diferença. Agora raciocina só, vamos parar. Porque tem várias passagens, né, que o pessoal comenta, que tem mesmo. Que fala assim, a imagem tem olho, mas não vê, boca, mas não fala, ouvido, mas não escuta. E ele manda fazer agora uma serpente. E quem olhar para essa serpente será salvo. Veja, tinha que fazer a imagem da serpente de bronze, mas não é o suficiente. Todos tinham que ir até ela, olhar para ela, e aí sim seria curado dos venenos das serpentes. Agora raciocina, viu? Ele mandou fazer uma cobra. A cobra é um animal peçonhento, um animal venenoso. Muitas espécies, né? Quando se fala em cobra, se lembra logo do veneno. Embora nem todas tenham veneno, mas é o que acontece. Quando se fala em serpente, até a própria Bíblia fala isso, nos lembra quem? O demônio, o diabo. Mas a serpente não significa só isso. Tem o seu lado, o outro lado também. Que eu vou dizer até que é um lado cristão, que Jesus fala assim, sejam prudentes como as pombas, mas astutos como as serpentes. Em outra passagem ele falou assim, João 3, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, né? Esse episódio aqui, colocou a serpente num poste, num lugar alto, assim também o Filho do Homem será elevado sobre a terra. Então, muitos estudiosos entendem nesse gesto aí de colocar a serpente de bronze num poste, uma profecia, o símbolo de uma profecia do próprio Cristo crucificado, nos salvando também. Só que não mais de veneno de cobra, né? Mas dos venenos do demônio. Ele nos resgatando na cruz. Então ali foi um ato profético usado como uma imagem polêmica, que tem o seu lado, o seu símbolo do diabo, tem também o seu símbolo pagão e também tem o seu símbolo cristão. E nós sabemos que Cristo é aquele que fala assim, vocês se lembram do rei Salomão, do sábio rei Salomão? Aqui está quem é maior do que ele, ou seja, quem é mais sábio. Jesus é a própria sabedoria em pessoa. Por isso que ele falou também, sejam prudentes como as pombas, mas espertos, sábios como a serpente, como as serpentes. Então, olha só, a ligação aí profética através de uma imagem. Né? A própria serpente, ela escuta pouco e vê pouco. Ela tem olhos, mas enxerga pouco, não tem orelha, mas tem ouvido, mas escuta pouco também. Ela se guia mais pela língua. É pela língua que ela se guia mais. Ela se guia que eu estou dizendo assim, guiada, né? Ela tem noção das coisas. Então veja só, o próprio animal em si já é algo que a gente diz, como assim vai ser sagrado? Então, era uma imagem, que por imagem mesmo de bronze, estava ali com o olho, também não via nada, estava com boca, não falava nada, mas, se as pessoas queriam ser salvas, tinham que sair e ir até onde estava aquela. Não bastava você rezar na sua tenda não, viu meu amigo? Não bastava você levar um clamor lá no seu quarto não. Não bastava, tinha que sair, ir até a serpente e outra, olhar. E a pergunta que eu faço para você, com a preparação bíblica que você tem, você faria esse gesto? Será que você faria esse gesto? Ou ficaria questionando, não, eu vou no meu quarto clamar ao Deus invisível, que é o mesmo Deus,
que mandou fazer essa serpente, é o mesmo Deus. Aquela serpente não tirou a glória de Deus. Pelo contrário, foi usada como uma forma de exaltar ainda mais a glória de Deus. Mas tiveram que ir até a serpente de bronze. Então, mais uma utilidade aí, olha, curas e milagres. Mas aí vai chegar alguém para você dizer, não, mas depois a serpente foi destruída por causa da idolatria. Sabe por que foi que aconteceu isso? A serpente foi destruída em 2º livro de Reis, capítulo 18, versículo 2. Quando começou a idolatria? Quando fizeram a imagem de bronze? Não. Quando começou a idolatria? Quando olharam para ela para receberem curas e milagres de Deus? Não. Começou a idolatria, diz a palavra, quando começaram a confundir aquela serpente ali, usada como símbolo sagrado, começaram a chamar ela de quê? De Nehushtan. E você sabe o que é Nehushtan? Na verdade, quem era Nehushtan? Uma deusa pagã cananeia, ou seja, dos cananeus. Então, a mesma coisa que o católico chegasse, olhasse para a imagem de Nossa Senhora e dissesse, essa aqui é Iemanjá, foi ela que nos salvou, não foi Deus. Ali sim começaria a idolatria. Nós temos um parágrafo no Catecismo da Igreja Católica, não me lembro agora se é 116 ou 166, mas quando tiver editado no canal, eu vou colocar todas as citações direitinho. Que diz assim, nenhum ser humano, por mais santo ou fiel que fosse, que seja, seria capaz de salvar a humanidade, nem dando a própria vida, nem derramando sangue. Ou seja, nós não temos Maria como uma deusa. Maria não é uma deusa, não é salvadora. Nós temos nela uma pessoa muito especial que já está salva, já está glorificada por Deus, já está coroada com a vida eterna. No céu não tem pecado algum em ninguém. O céu lá é tudo puro, 100%. Então ela não é uma deusa para nós. Mas eles começaram a dizer que aquela serpente ali, e mais, era uma deusa pagã e não mais um símbolo sagrado, não mais um símbolo de Deus. Deus não teve nada a ver com aquilo ali. Foi a deusa Nehushtan. Então é aí que começou realmente a idolatria. Aí por isso sim, a imagem dessa serpente foi destruída. Não foi idolatria fazer a imagem, não foi idolatria ir até ela, não foi idolatria crer que Deus agiria através daquela imagem. A idolatria foi justamente confundir as coisas e começar a tratar a serpente como se fosse realmente a deusa que estava fazendo tudo na vida deles. Então acho que dá para você entender, né? Agora para você ler em casa, viu? Livro de Sabedoria, capítulo 16, versículos 5 ao 7. Lá ele vai explicar esse ocorrido com a serpente de bronze. Diz assim, quando estavam lá sendo atacados pelas serpentes venenosas e que Deus mandou fazer a serpente de bronze, e quando olhassem para ela eram curados, não era a imagem da serpente que os curava, mas a misericórdia de Deus. Então é isso que nós cremos quando temos uma imagem. Que a imagem ela não é viva, que a imagem ela por si só não vai nos escutar. Não é isso que nós cremos. Nós cremos o seguinte, que ela é um símbolo. Que ao olharmos para ela, nosso pensamento, nosso sentimento se volta a Deus. Ah, mas eu não preciso, porque eu tenho fé, não preciso ver. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É o mesmo Deus que estava na serpente de bronze. É o mesmo Deus. Não foi outro Deus, não. Foi o mesmo. Não tirou a glória dele, não foi a imagem que agiu. Foi um símbolo que fez aquelas pessoas experimentarem a graça de Deus. Então, quando temos a imagem de Maria, não é simplesmente aquela imagem que está em nossa mente, se volta, que é o assunto da próxima semana, né? Mas eu já vou adiantar um pouquinho, da intercessão. É nisso que o nosso pensamento vem. Quando olhamos para a imagem do Cristo crucificado aqui, não é porque nós cremos que ele está na cruz ainda não, gente, claro que não está. Ele ressuscitou. Mas nós cremos o quê? Que ele
deu a vida por nós na cruz, como a palavra diz, né? O crucifixo, ele lembra para nós a vitória de Cristo na cruz, profetizada na serpente de bronze, como Cristo falou em João 3. Eu também serei levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto. Foi Cristo que fez essa ligação da simbologia profética. Então o crucifixo para nós não é que Cristo está morto, não. Mas é que ele venceu a morte na cruz. Mesma coisa é a imagem da Santa Ceia. Será que você pensa realmente que nós católicos, quando temos um quadro da última ceia, nós pensamos que Cristo está ali comendo ainda com os apóstolos? Não é. Que quando temos Maria com o Jesus no seu colo como criança, que Cristo ainda está assim, criança no colo de Maria? Não. Mas são fatos que aconteceram e nos fazem refletir o que isso significa. O amor de mãe pelo filho que é salvador. A Bíblia nos fala que na cruz, claro, muitas coisas Cristo conquistou na cruz. A gente só lembra mais do que? Da vitória sobre o pecado, da vitória sobre a morte. Mas tem outras coisas também que a palavra cita, como por exemplo, foi na cruz que ele humilhou os demônios, derrotou os demônios e humilhou pela sua obediência. E sua obediência de morte e morte na cruz, porque o demônio não é obediente. Só quando é o jeito mesmo, mas se fosse deixar o demônio solto, ele nunca ia querer obedecer a Deus, ele não tem temor a Deus. E Cristo foi lá na sua obediência, deixou a sua glória, aliás, deixou de ficar só na glória para ter também um corpo humano. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Então é isso, por isso que quando há exorcismos, por exemplo, que um sacerdote mostra o crucifixo para uma pessoa possuída, ela detesta ver. Sabe por quê? Porque ela lembra da derrota dela na cruz. Tem gente que acha que não serve de nada a imagem, mas vai lá ver como é que um demônio reage. Procura vídeos aí de exorcismo, exorcismos reais. Tem alguns na internet, exorcismos reais. Quando você mostra uma imagem sagrada, quando você mostra o crucifixo, porque o demônio ele entende que aquilo ali não é apenas um brinquedo, um objeto, não. Tem um significado de algo real. Tem um significado de algo real. Então ele detesta, não vou dizer para você que ele tem medo, mas ele se sente muito incomodado, ele começa a xingar, ele começa a se debater. Ele não suporta imagem sacra. Ele não suporta imagem sacra. Então o crucifixo não é apenas para você ficar olhando e lembrando de uma pessoa que morreu há 2000 anos, não. É para você lembrar os efeitos dessa morte, desse sacrifício na cruz, por cada um de nós.